Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Glória a Deus. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e versículo 26 até o versículo 39, que tem o tema O endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andavam pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lo. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, vem nos dizer que esse homem há muito tempo sofria com essas legiões que estava atormentando ele, que ele andava sem veste, vivia nos sepulcros. Aleluia. E quando Jesus se aproxima deste homem, os demônios que estavam dentro dele gritam logo: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então os demônios se desesperaram quando viram Jesus diante deles, porque sabia que ali eles já estavam derrotados. Porque diante do nosso Senhor, diante do Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai, e diante do Espírito Santo, todos são derrotados.
Porque ninguém pode contra esta trindade, contra os três que em espírito são um. Nem mesmo nós que servimos ao Senhor nunca nos levantaremos contra Ele, mas também nunca poderemos ficar de pé diante da sua glória, porque a glória dele é tremenda. E quando Jesus chega, aleluia, o demônio dá o grito de desespero: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Mesmo nós que somos servos do Senhor, não podemos suportar a glória dele. Imagine os inimigos. Aleluia. Jesus já tinha ordenado que aquele espírito imundo saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o espírito o arrebatava, e aquele homem ficava guardado, preso, com grilhões e cadeias, mas ele quebrava as prisões. Aleluia. Impelido pelos demônios, ele ia para o deserto, guiado, dominado, ele era dominado pelos demônios, ele ia para o deserto. Ninguém queria ter contato com aquele homem. E quando Jesus pergunta para aqueles demônios: qual é o teu nome? Eles respondem: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Era uma legião, se não me engano, é cerca de mais de 33 mil demônios. São muitos. Por isso que aquela força que aquele homem tinha era sobrenatural. Ninguém conseguia prender ele. Andava sem veste, dormia no sepulcro, porque eram muitos que habitavam naquele corpo. Aleluia. Então, o nosso corpo ele deve ser templo e morada do Espírito Santo, e não morada de demônios. Por isso que o Senhor nos comprou com bom preço de sangue. Nós somos templo, morada do Senhor. Por isso que o corpo tem que ser santificado, a alma também, e o espírito. E como santifica o corpo? Através das vestes, através do falar, através do pensar, através do andar, através do vigiar, através da oração, através do jejum, através da santificação. E a alma e o espírito devem também ser santificados, para que o inimigo não ache brecha e não faça como fez na vida desse homem, que era escravo daquela legião, daqueles demônios. Aleluia. E eles pediram para que não fossem mandados para o abismo, e rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. Mas estava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. Eles pediram para que Jesus concedesse que eles entrassem nos porcos, e Jesus concedeu, Jesus permitiu. E quando eles saíram do homem, entraram nos porcos. Mas eles pediram para entrar nos porcos achando que eles iam permanecer ali na região. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Os porcos se precipita, se lança de um despenhadeiro no lago e morre. E eles têm que sair, porque eles não habitam em corpo morto, somente em corpo vivo. Então eles achou que eles iam enganar Jesus, ele indo para os porcos ali, que eles fossem para os porcos, eles iam enganar Jesus e ia continuar por ali, e depois entraria no corpo de alguém de novo, sairia dos porcos e entraria no corpo de alguém de novo. Mas Jesus sabia do futuro, por isso que Jesus permitiu eles entrar nos porcos, porque Jesus sabia que os porcos iam se jogar na água, iam morrer, e eles iam ter que sair do mesmo jeito, querendo ou não. Não adiantou eles tentar enganar Jesus, porque eles tiveram que sair do mesmo jeito daquela região e do corpo daquele homem. Glória a Deus. Aleluia. E os que viram aquilo ficaram espantados. Aleluia. E fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E as pessoas que o viram saíram a ver o que tinha acontecido.
e vieram ter com Jesus, foram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Aqueles que ouviram a notícia do que Jesus tinha feito foram até Jesus, e quando foram, encontraram aquele homem que todo mundo tinha medo dele, em seu juízo perfeito. Aleluia, glória a Deus. E eles temeram quando viram aquele homem assentado aos pés de Jesus, sãozinho, liberto no seu juízo perfeito, na sua mente perfeita. Temeram. Aleluia. E o versículo 36 vai dizer: e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E o 37, toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Eles pediram para Jesus ir embora, ficaram muito temerosos, que eles imaginaram: se este homem dominou esta legião terrível, né, então ele pode dominar a gente. O pensamento deles foi esse, de Jesus dominar eles também. Mas Jesus só fez libertar aquela pobre alma. Os demônios estão debaixo dos pés do Senhor. Mas a intenção de Jesus só foi ajudar aquela pobre alma e não colocar medo em ninguém. Glória a Deus. Eles deveriam ficar felizes, porque Jesus libertou aquele homem, aquela alma, mas esse cara não foi com medo. Aleluia. Também porque viram os porcos morrerem. E por ver os porcos morrerem, ficaram com medo também. Diante de uma libertação tão forte como essa, né, eles ficaram com medo, ficaram com muito temor. Jesus entrou no barco e voltou. Mas aquele homem que havia saído dele os demônios, rogou que deixasse estar com ele. Mas Jesus respondeu. Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta tão grandes coisas te fez Deus. Ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Jesus falou: não precisa me seguir, vai e conta tudo que Deus te fez. A forma que Deus te libertou através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, Senhor, quer que a gente conte aquilo que Ele tem feito na nossa vida, para o nome dEle e o nome do Pai ser glorificado, e o nome do Espírito Santo também. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.